Achasse? Não achei, mas... Coisinha... Se nós tocar no assunto, alguma coisa que não só Senhor, não só fé, não só batismo, só Deus, Pai nosso. Entendi. Eu podia ter trazido 2 águas, esqueci. Pede pra... né? Não precisa. Não? Porque se eu tomo no bico. Não, toma. Toma cloroquina? Não tem efeito. Não. É criolina mesmo, né? Pílula de criolina. Vamos lá? Deixa eu dar uma esperadinha pra mais alguém. Os próximos vão botar um sonzinho, né? Pode sonzinho ser. Tocando e tal. Michael Jackson. Edificar, né? Só pra nós ver. Boa noite, gente. Boa noite, igreja. Estamos mais uma quarta-feira fazendo mais uma live. A gente só gostaria de saber se o som tá tranquilo. Puder botar aí se tá tranquilo, a gente agradece. Tá dando para escutar bem? Se o som tiver normal aí, bota um joinha aí. Faz favor. Boa noite, Marcelo. Bom, então assim, pessoal, continuando o nosso bate-papo, né, que a gente vem falando sobre o livro de Gálatas, a gente queria dar continuidade aí, que está Beleza. Que a gente está na sequência, né, hoje a gente vai entrar no capítulo 5 de Gálatas, tá? E dentro do mesmo princípio, da mesma fala que a gente já vem fazendo. Quem quiser saber todo o estudo, nós temos os nossos vídeos anteriores, que a gente vem pegando desde o capítulo 1 de Gálatas, passamos pelo 2, pelo 3, pelo 4 e agora vamos entrar no 5, para tentar explicar um pouquinho. Antes de começar, tem que ter uma introdução. Boa noite, Amon. Pode falar. Então, pessoal, a gente está no Gálatas 5. Provavelmente, algumas falas nossas e alguns ensinos vão se repetir na passagem desse texto. Por quê? Para lembrar as coisas que nós falamos. Embora seja uma repetição, mas é para reforçar o que nós já temos, até trazer à memória aquele ensino, a essência do que nós estávamos, para dar continuidade na leitura e no entendimento, né? Sim. Para não ler ele desfocado, porque o Gálatas 5 não é uma mensagem fora a parte do Gálatas 1, 2, 3, 4, ele é uma continuidade, vai finalizar no 6, né? Então a gente vai analisando ponto a ponto e algumas vezes a gente vai repetir algumas coisas. Eles, mas só estão repetindo algumas coisas? Sim, vamos repetir mesmo, mas é por conta para trazer o entendimento, para buscar a lembrança e para firmar ali a ideia do que ele quer falar, né? Isso mesmo. Então assim, ó, Gálatas 5, a partir do versículo 1, a gente já começa por essa frase do apóstolo Paulo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Lembra que Paulo, Deus, da primeira epístola, do primeiro capítulo de Gálatas, ele vem falando a mesma coisa. Ele vem batendo na mesma tecla com eles. Vocês começaram tão bem na liberdade e se tornaram escravos de homens, né? Por que vocês abandonaram aquela liberdade que vocês tinham? Aí então ele vem falando aqui no versículo 1. Ó, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão.
Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Entretanto nós, pelo Espírito mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, o judeu na época, quando ele se convertia, ele já era circuncidado, tá? Ele já era circuncidado, o que ele precisava fazer? Ele precisava desfazer a circuncisão que ele tinha? De maneira nenhuma. Se tu foi chamado circuncidado, permanece como tu tá. Se tu foi chamado incircuncidado, permanece como tu tá. Não era necessário tu precisar fazer alguma coisa, porque o que bastava era a fé. Se vocês pegar aqui, ó, em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 17, olha o que o apóstolo Paulo fala. Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou, e em conformidade com o chamado de Deus. É isso que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo circuncidado? Não se preocupe em desfazer a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se deixe circuncidar. A circuncisão em si não faz o menor sentido, e a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Então aqui, ele está fazendo bem claro uma referência a respeito disso. Se tu foi chamado assim, permanece. Não tenta te justificar por ti mesmo. Tentar fazer algo para dizer assim, ó, agora sim, agora eu mereço a salvação. Boa noite, Renato. Então, ele vai, a partir do versículo 4, ele vai dizer assim, ó, de Gálatas 5. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, ele resumiu na fé e no amor. Lá em 1 Coríntios 13 ele fala, desses, né, de todos eles permanecerá a fé, a esperança e o amor. E destes, o maior deles, o amor. Por quê? Porque o amor, ele cobre multidão de pecados. Né? O amor, ele nos ensina práticas, ele nos faz ter uma maneira de tu enxergar o ser humano, mesmo em meio a toda a tribulação, a toda a dificuldade. Muitas vezes a gente desanima das pessoas. Né? Creio que vocês que estão aí assistindo, tem aquelas pessoas às vezes que nos entristecem, pessoas que nos deixam, como é que eu vou dizer assim, a ponto de desacreditar de algumas coisas. Ainda hoje eu estava conversando com um amigo meu, ele falando sobre as lambadas da vida que ele levou, às vezes até familiar, de amigos íntimos. Às vezes tu leva lambada de pessoas que aquilo te desestrutura, tu fica uma pessoa assim, tu passa com o tempo a criar uma casca que tu para de acreditar no ser humano. Eu conheço muita gente que parou de acreditar em qualquer pessoa. Tu for conversar com eles, eu não acredito mais em homem nenhum.
Por quê? As lambadas que a vida vai dando na gente, vai fazendo a gente criar essa casca, né? Que muitas às vezes pode achar que é uma... Como é que eu vou dizer? A pessoa se torna fria, não é fria. É que as lambadas que tu vai levando na vida, aquilo vai te fazendo tu criar um escudo. E o escudo que tu cria é parar de acreditar em qualquer pessoa. Tu pode ser o maior amigo que for, mas tu sempre está acreditando naquela pessoa desacreditando. Quando o apóstolo Paulo eleva isso para a questão do amor, ele faz o ser humano em Cristo enxergar que se nós não olharmos muitas vezes com um olhar de misericórdia, a gente realmente passa a desacreditar de todo mundo. Porque quando eu tenho o amor de Cristo embutido dentro de mim, eu começo a avaliar o homem que eu sou também. Eu começo a colocar dentro de mim aquilo, o que eu sou na realidade. Os meus defeitos, fraquezas, pessoas que eu já entristeci. Desculpa. Pessoas que eu já entristeci na minha vida. Então eu começo a olhar para dentro de mim e eu começo a ver também que eu sou uma pessoa em certos momentos da minha vida que eu não fui uma pessoa que inspirei confiança a outros. Então eu começo a entender que eu estou no mesmo barco. Eu estou andando junto com todo mundo. Eu não sou pior e não sou melhor do que ninguém. Eu sou simplesmente eu. Mas essas coisas que vai acontecendo e que vai nos calejando, isso são coisas que não é para nos esfriar e simplesmente abandonar o ser humano. E dizer que não, o ser humano não presta mais. Não é assim. É uma maneira que eu tenho e que o Senhor muitas vezes tem de trabalhar no nosso caráter, no nosso espírito, para que a gente possa provar as pessoas. Provar as pessoas que se aproximam da gente. Ô Sander, e mesmo assim, a gente tem que espelhar a Jesus. Jesus ensinou para Pedro lá que a gente devia perdoar 70 vezes 7, né? Isso. Aquele ensino para Pedro lá. E a gente tem que espelhar Jesus. E a gente leva muita paulada na vida. E foi o que Jesus levou, e foi o que todos os apóstolos levaram. Só que se a gente não espelhar perdoando, tendo misericórdia, tendo paciência, as pessoas não vão enxergar o Cristo que a gente prega. Elas têm que enxergar nas nossas atitudes. Então, a gente precisa de se desfazer desses escudos para que eles venham enxergar Cristo. Com certeza. Embora venhamos ser agredidos, mas não tem importância, né? O próprio Cristo sara nossas feridas, cura nossas dores, Ele é a nossa esperança, né? Isso mesmo. Então, assim, ó, por que a gente já está tocando nesse ponto? Recém estamos no versículo 7. Porque lá na frente nós vamos entender o porquê que a gente está falando sobre isso, né? Depois lá na frente a gente vai entender qual é a nossa função, sendo um ser espírito e um ser carne. Ele começa o texto ali, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E a gente se amolda à cultura desse presente século e nos enchemos de amarras, de coisas que nos prendem. Naquela época era era a religião da época que estava tentando prender eles numa coisa que Jesus já tinha libertado. E hoje em dia também a religião, que Jesus não veio pregar a religião, mas veio pregar o seu reino, é um reino e não a religião, ele dá liberdade para os seus filhos. E a religião, ela acorrenta em alguns pontos ou em vários pontos. Mas a gente tem que lembrar que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E quando você tem essa vida de liberdade, as pessoas olham para você e elas podem enxergar esse reflexo do que Cristo quis promover no ser humano, que era essa liberdade. Mas como é que ele consegue ser tão bem, refletir tanto Cristo, mas não está fazendo isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo outro? Por quê? Porque o Cristo está sendo refletido em embasamento da sua palavra, que foi para a liberdade, que ele libertou, e com uma condição notória que as pessoas visualizam, né, essa manifestação do poder de Deus por conta da liberdade que andamos, que temos em Cristo. Quando essa liberdade é tirada por algumas práticas, que nós já falamos nas lives passadas, e vamos continuar falando, ele vai apagando esse brilho de Cristo, ele não vai refletindo mais. E a gente trazendo esse ensino, tirando as obras carnais, as obras meritórias, vamos removendo uma hoje, uma amanhã, até que fique Cristo aparecendo em você.
Aí as pessoas vão começar a entender o evangelho de uma forma mais clara, mais límpida, e o engano vai ficar evidente. A pessoa, não, lá está engano. E eu, como eu sempre digo, lá eu tinha por certo que era um lugar legal, era um ensino legal tal, e agora eu consigo ver. Por quê? Porque ela identificou pessoas que refletem mais a Jesus do que o que a religião reflete. A religião tenta refletir com boa intenção? Sim. Mas Jesus, ele nos trouxe para a liberdade. E é até um pecado a gente não usufruir dessa liberdade que ele conquistou na cruz, né? Uhum. Então, assim, ó, o versículo 7, Gálatas 5, ele diz assim, ó: corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos concedeu a agir, convenceu a agir? Assim não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Então aqui ele está falando sobre uma confusão muito grande que estava acontecendo. Se vocês pegar lá Deus no primeiro capítulo, vocês vão entender qual vai ser essa confusão. O que é a confusão nos dias de hoje? O que traz confusão para nós hoje? Vamos pegar para os dias de hoje. Aqui Paulo está se referindo lá 2000 anos atrás, à igreja da Galácia, que tinha os problemas lá com os judeus. Quais são as confusões nos dias de hoje? Vamos pegar uma pessoa hoje que não é cristã, que não é crente. E ela começa a entender e gostar do evangelho. Ela acha legal o evangelho. Só que em contrapartida, ela começa a olhar assim, tem hoje... Vamos pegar aqui para uma cidade igual a nossa. Né? Uma cidade igual o tamanho da nossa aqui, com 30 mil habitantes, 30 e pouco. São 70 portas de igreja aberta. Cada uma pregando uma coisa. Incluo todas, tá? Não estou falando só de igreja evangélica. Todas. Todas dizem que pregam a Deus. Essa pessoa fica assim, meu Deus, onde é que eu vou? O que isso causa na mente de uma pessoa? Confusão. Ela já começa partindo dali da confusão. Porque ela não sabe qual o caminho certo a seguir. Aí, a segunda confusão que vem, pelo fato dela não estar aprendendo a Cristo, ela começa a olhar o ser humano. Então ela vai para dentro de uma instituição. Ela se frustra com alguém lá, ela sai dali, migra para outra. Ela chega lá, se frustra com alguém, sai dali, migra para outra. E daí começa essa loucura, até que chega a determinado momento, que essa pessoa simplesmente não quer saber de mais nada. Por quê? Porque houve uma confusão. Ou acontece o que estava acontecendo ali. Ela recebe aquele ensino errado e se amolda naquele ensino errado, sem rebater o que está escrito. Isso. Mas daí quando ela começa a conhecer a verdade, ela sai dali, né? Um dos principais pontos hoje que tira muitas pessoas de dentro das instituições é o dinheiro. A pessoa começa a ler, estudar e começa assim, mas então esse negócio de dízimo está errado, e pá, isso, aquilo, outro, e vaza. Só que o que acontece? O que a gente tem visto na grande maioria das pessoas que saem por causa de dinheiro? Acaba se tornando avarento. Não ajuda mais ninguém. Entendeu? As pessoas não sabem ser maleáveis. Elas não sabem receber uma revelação e trabalhar com aquela revelação que está recebendo. Ela entendeu que aquilo dali que estava sendo feito com o dinheiro dela era uma falcatrua. Ela se tranca e passa a não ajudar mais ninguém. Então por que eu estou falando isso? Entra na questão do ser humano. Ela se frustra com 3, 4, 5 pessoas. Ela passa a desacreditar de todo mundo. O ser humano tem essa sutileza de generalizar tudo. E por generalizar, acaba caindo na sua própria armadilha. Porque não olha para dentro de si e não para perceber que muitas vezes essa mesma pessoa se torna avarenta. Ela é uma pessoa às vezes que não é de total confiança e quer confiança dos outros.
Ela cobra que os outros sejam pessoas de confiança, mas ela não é. Entendeu? Ela cobra que os outros ajudem as pessoas, mas ela não ajuda. Ela cobra que vocês têm que aprender a amar o ser humano, mas ela não ama. Então o que acontece? O evangelho, ele vem em primeiro lugar, ele vem para falar com a gente. Depois com os que estão à minha volta. Eu não posso ler, eu vi isso, eu tive a oportunidade de congregar com uma pessoa, especificamente, que eu conseguia enxergar nessa pessoa que tudo que essa pessoa lia, quando eu falo não é a esposa do Frank, é lê mesmo. Quando essa pessoa tinha contato com o evangelho, ela observava o evangelho sempre assim, ó, essa palavra aqui serve para fulano de tal. Para atacar. Isso. Ah, não, essa aqui serve para aquele lá. Não, essa aqui agora que eu tô, essa serve para o... É sempre servindo para os outros e nunca para ela. Porque o duro é quando eu leio uma palavra, vamos supor, eu sou um cara que tem problema com mentira. Quando eu leio algo que vai falar com mentira comigo, eu desvio o foco para outro, porque eu não quero que a palavra fale comigo, porque eu acho que eu já estou numa condição boa. Não, a palavra tem que primeiro causar mudança dentro de mim. Ela causou mudança dentro de mim, automaticamente vai refletir. É o reflexo que vai fazer toda a diferença, não é a tua palavra ou tu usar um versículo bíblico. Isso. Tu pode até validar, mas o exemplo tem que ser o primordial. Isso. E a palavra ela é uma espada de dois gumes, né? Ela penetra na divisão da alma entre medulas e juntas e medulas. Mas não é na do outro, é na tua própria. A palavra vem e entra em você e faz divisão entre a carne e o espírito. E aí aquela divisão, aquele impacto que ele traz, se deixa fluir naturalmente a mudança e as pessoas enxergam. Então a palavra é para te mudar. Você até pode usar para exortar e tal, mas em primeiro, como ele falou, em primeiro momento é para entrar em ti. E é o que não acontece na religião. Na religião a gente se usa de artifícios para mudar o público. Para mexer com o público e tal, e para conduzir o público para cá. Porque se pensa que está conduzindo realmente as ovelhas. Mas quem conduz é a palavra. Então a palavra entrando em ti e você refletindo a palavra, cada um vai fazer isso no público geral, cada um vai fazer a mesma coisa, vão imitar essa conduta. É a mesma coisa nós nos dias de hoje. A gente tem a nossa reunião que a gente faz nas casas. A gente não congrega mais dentro de templos. Né? Não temos mais essa fé de que muitos têm, vamos dizer assim. Nós vivemos hoje, graças a Deus, em paz, congregando nas casas, numa boa. Então o que acontece? Eu vou usar um exemplo prático aqui do que acontece. Como o ser humano é difícil, como a gente tem que entender como a gente realmente é difícil de lidar. Eu vou dar só uma puxadinha, eu não costumo fazer isso nesse canal, tá? Vocês podem pegar todos os vídeos, mas eu quero dar só uma puxadinha até pro lado um pouquinho da política, mas não vou puxar para lado nenhum. Só para usar um exemplo. Vamos dizer assim, ó, para ver como nós somos. O ser humano. A nível Brasil, a grande maioria da população elegeu um presidente tendo caráter honesto. E todo mundo começou a falar em honestidade. Concorda comigo? Honestidade para lá, honestidade para cá, não vamos mais tolerar a corrupção. Tá. Agora vai vir as eleições municipais. Agora vai mudar toda a figura. Quem era completamente contra a corrupção no governo federal, na cidade agora vai participar da corrupção. Era para agora mostrar o... Agora que era para mostrar. Né? Dizer, não, já que nós optamos por não se corromper, aqui também nós não vamos. Mas aqui muitos dos que estavam apoiando, dizendo que eram contra a corrupção, aqui vão se corromper porque entra em parte o lado partidário. Então, quando o apóstolo Paulo, eu estou fazendo só um adendo aqui, né? O apóstolo Paulo, quando ele está falando isso aqui, foi para a liberdade com que Cristo vos libertou, e colocando que nós não somos justificados mais pelas obras da lei, não é mais por méritos nossos, mas é pela fé. A fé ela é um firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero.
Então, quando eu falo, até agora, como nós estamos falando da questão da corrupção, quando eu tenho fé de que isso realmente possa acontecer, isso tem que entrar em todos os ângulos da minha vida. Eu não vou conseguir ser 100%, é lógico, a gente vem falando isso o tempo inteiro. Não vamos conseguir ser 100%, a gente vai errar a volta e meia. Não deveria, mas vai. Nós somos seres humanos e estamos no corpo de carne. Mas nós deveríamos tentar. Tentar ser diferente. Tentar, em alguma área da nossa vida, alguma área ou outra, tentar ser diferente. A gente sabe, não estamos aqui falando para criança, a gente sabe que não é fácil. Tudo é difícil. Né? Quando mexe com a gente, quando mexe no nosso calo, é difícil para lidar com essas situações. Mas aqui é só para mostrar como o apóstolo Paulo começa a mostrar para eles assim, ó. Olha o que ele diz no versículo 11, Gálatas 5. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. A vontade da carne dele era que acontecesse até algo de mal realmente com essas pessoas. Castrasse esses que estão confundindo vocês. Mas ele sabe que agora, nesse tempo do Cristo ressuscitado para cá, nós vivemos em fé, e essa fé é baseada no amor. Então essa fé baseada no amor, ela ultrapassa o nosso senso comum, que é a nossa vontade carnal. Ela está acima da nossa vontade carnal. Quando a nossa carne quer desejar o mal, o nosso espírito entra e diz, não, não desejo o mal. Acostuma, te educa a desejar o bem, porque tudo é educação. Eu não vou mudar de uma hora para outra. Jesus conseguiu transformar água em vinho. Mas o ser humano não muda de uma hora para outra. Pode pegar todos os apóstolos que andaram com Cristo. Nenhum mudou no piscar de olhos. Foram andando com ele e foram mudando as suas práticas. Foram se tornando cada dia pessoas melhores. E com nós é assim também, do mesmo jeitinho. Eu começo assim, tenho problema aqui, tenho problema ali. Mas o Senhor devagarinho ele vai... É o Senhor, tá? Não é o ser humano. É o Senhor, ele vai limpando, ele vai tirando o que não presta, ele vai te mostrando, ele vai criando um caminho limpo para ti. Ele é árduo? É. Porque Jesus diz, no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo diz assim, ó, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Porque esse corpo, ele se corrompe em que sentido que o apóstolo Paulo está falando? Ele envelhece, ele cria doenças, hábitos ruins. Então cabe a nós educar. Tentar andar de uma maneira mais tranquila e serena possível. É fácil? Não é. Mas nós vivemos nessa liberdade com que Cristo nos libertou. E que liberdade é essa? É a liberdade que o homem pega e faz uma regra e diz assim, ó, a pessoa para ser crente tem que viver dentro dessa regra aqui. Não, está completamente errado. Por quê? Porque se eu realmente estou vivendo para tentar agradar pessoas, eu não vou conseguir viver e experimentar aquilo que Cristo tem para mim. Agora, se eu vivo tentando refletir dentro de mim o Cristo, primeiro para mim, eu quero refletir o Cristo para mim primeiro. Eu quero provar para mim mesmo que eu sou uma pessoa que eu posso melhorar. Eu posso ser melhor a cada dia. Aí, se eu conseguir fazer isso para mim, vai refletir para outras pessoas também. Vai. Então não adianta eu querer provar para os outros. Qual é a maneira que o cristão tem hoje em dia, a grande maioria das pessoas que eu vejo, tem de tentar provar para os outros que são pessoas boas? Ele faz o quê? Vai lá e leva uma cesta básica, celularzinho. Ele força a prova. Ó, né? estou ajudando a pessoa aqui. Ele tenta mostrar que ele é... Quando tu tem fé o suficiente e entende que tu está mudando, tu não precisa tentar mostrar para os outros. Não precisa ficar entregando cesta básica e batendo foto. Não precisa ajudar e pedir para alguém fazer uma matéria em cima. Deixa com que pessoas um dia, não sei se o tempo vai ser aqui ou não vai ser, mas o nosso galardão é do Senhor, não é do ser humano.
Então não faça para que as pessoas possam te olhar. Faz porque tu sabe que o Senhor está te guardando. Quero. Eu vou ler de novo o versículo 11, depois vamos passar para o 13. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Pode parar por aí. O Paulo estava falando assim, ó, se eu prego aquilo que eu estou agora repreendendo, por que eu vou ser perseguido? O que acontece que eu falei na live passada? O problema é que eles estavam negociando a fé deles, botando o judaísmo no meio para não ser perseguido. Para ser amigo tanto dos cristãos, quanto dos judeus, quanto de Roma, quanto de todo mundo. Abraçava todo mundo. E a fé não é assim. A fé desagrada a muitos que não estão na mesma fé, né? Hoje em dia, se a gente aplica a liberdade de Cristo, quem que a gente irrita? Aqueles que pregam Cristo, mas porém cheio de regras e normas e ordenanças. Tudo de homens. Então, a gente se torna opositor dessa classe. E se a gente negocia a nossa liberdade, não, mas vamos se juntar com eles lá, eles também pregam a Cristo e tal, e vamos fazer as coisas que ele faz, só para ter paz. A gente está fugindo dessa liberdade. A gente está decaindo da graça. É isso que ele está trazendo ali. Nós estamos atualizando. Quando você volta para as práticas, ali no caso das leis de Moisés, hoje do legalismo cristão, que não deveria ter, porque Cristo nos trouxe para a liberdade. Não dá de entender. Mas enfim, quando a gente deixa Cristo dominar, essas coisas não entram no meio do evangelho. E quando nós deixamos o homem dominar, essas coisas entram, porque o homem precisa falsear. Isso. Versículo 13. Caros irmãos, fosse chamados, mais uma vez, para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para franquear a carne. Então é isso que a gente está falando. Tu tá com essa liberdade, não, mas eu estou em Cristo, mas então eu vou me franquear de novo ao legalismo presente, às tradições, porque é para haver uma paz aí, né? Não, mas como que a gente vai refletir Cristo, puro e simples, se a gente está franqueando na carne? Né, com desejo, por causa de vontade, para não ficar de mal com um amigo, ou de mal com o irmão, ou de uma tradição que já vem de anos, de pai, de avô, de pai, e assim vai. Então, a gente se veja pego nessas coisas, atualizando o que Paulo estava relatando lá em Gálatas, atualizando para os nossos dias. Né? Não, mas Frank, essas coisas de Gálatas lá para a época de Paulo. Então, fechamos nossa Bíblia e vamos pedir outra Bíblia para Deus, né? Outra revelação. Porque as coisas do Novo Testamento já não valem mais então para os dias de hoje. A gente tem que atualizar e entender espiritualmente o que identificar no nosso meio o que está atrapalhando de a gente refletir Cristo. Por quê? Como era notório na pregação dos apóstolos o mover e o poder de Deus. E como que não é hoje? Tem que se fazer um artifício deslumbrante, um teatro, é luzes, é isso, é música, para conseguir validar aquilo que tu ia falar. Os apóstolos tinham isso? Não, eles tinham nada. E só com a palavra e ela lá penetrada dentro deles, aquela mudança, uma palavra então com verdade, fazia todo aquele arregaço onde eles passavam. É isso que tem que acontecer com nós nos dias de hoje. E é isso que o povo tem sede de ouvir. E é isso que eu tinha sede de ver. Né? Não ver mais nada falseado. Então, o que a gente identifica? Precisa se fazer uma separação. Vamos caminhar na liberdade. E essa liberdade não aceita franquear na carne. Isso. Boa noite, Dirley, Letícia. Então aqui, no versículo 14. O Dirley botou um texto ali, a gente não conseguiu ler, mas depois a gente responde ali, tá, Dirley? Pois toda a lei, o versículo 14 de Gálatas 5, pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente, viver no espírito e não na carne. Então aqui, veja o versículo na carne 15. que está falando ali não é pecados de carnal, é se garantir. Não, eu me garanto, eu vou praticar porque eu pratiquei isso, então eu me garanto. Isso é na carne. No espírito é uma dependência de Deus, onde o reflexo reflete também na carne, ela fica aprisionada, né? Uhum.
Ó, aqui diz, ó, porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Viver no espírito, não na carne. Então o que acontece? A carne, ela milita contra o espírito. Nós vamos ler isso aqui. Nós vamos ler isso aqui. Versículo 16. Portanto vos afirmo, vivei pelo espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Isso aqui é um ponto muito interessante que nós vamos entrar, tá? Escuta bem o que o versículo 16 está falando. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Vamos até aqui por enquanto. Até um tempo atrás, a gente tinha o nosso entendimento na questão de que... Vocês podem ver que hoje virou no mundo cristão uma facilidade em tudo quanto é coisa botar a culpa em quem? Em quem que se bota a culpa? No carça curta, né? No diabo. Cola fina. No diabo. No diabo. Na época de Jesus, houve realmente ali, houve manifestações demoníacas, vamos dizer assim. Só que se vocês parar para analisar, quando aqui está falando que o espírito e a carne se opõem um ao outro, que eles são opostos entre si, o texto, na minha mente, na minha visão, na visão do Frank, no que está escrito, e de muitos irmãos que a gente tem se reunido, tem conseguido entender dessa forma. Nós somos o nosso próprio demônio. A nossa carne é o nosso próprio diabo. Porque a palavra diabo significa acusador, opositor. Opositor. E Satanás adversário. Adversário. Então vocês podem ver que sempre que se relata sobre carne, ela se opõe ao espírito. Então a nossa carne hoje é quem tem o papel fundamental de nos levar contra o espírito. A nossa carne está o tempo inteiro puxando para o lado errado. É assumir as responsabilidades, não botar a culpa em diabo, né? Com certeza. Então, bem claro, a nossa carne não herdará o reino de Deus. Correto. A nossa carne não vai herdar o reino de Deus. Carne e sangue não herdam o reino. Então, tudo que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está falando sobre as obras da carne. Fique bem claro. E quando nós praticamos as obras da carne, o que causa dentro de nós? Uma divisão. Causa uma guerra. Porque o espírito que está salvo, que o espírito é salvo, para aquele que crê em Cristo, ele começa uma guerra agora com a carne. Carne e espírito, eles se opõem um ao outro. Um puxa para cá, um puxa para lá. Enquanto nós estivermos nesse corpo, a guerra será fulminante todo santo dia até o dia da nossa morte. Por isso que nenhum cristão consegue bater no peito e dizer assim, não, eu não tenho mais pecado na carne. Não, na carne tu tem. Tu não tem mais pecado no espírito. Porque a própria palavra diz que nenhuma condenação mais há aos que estão em Cristo Jesus. Então, enquanto eu não compreender que eu sou um ser eu sou um ser que tem em mim
o lado espírito que está salvo e o lado carne que só faz o que não presta, eu vou viver numa guerra dentro de mim, não me aceitando o tempo inteiro. Eu conheço muitas pessoas que, por não acreditar dessa forma, estão o tempo inteiro assim: tô salvo, tô perdido. Tô salvo, tô perdido. Tô salvo, tô perdido. Nós somos hoje em 7,6 bilhões de habitantes no mundo. Vamos supor que todos fossem cristãos. Teria que existir 7,6 bilhões de anjos do lado do livro da vida, com a caneta na mão, aquela benção na guerra, daquilo tudo de anjo do lado de um livro, riscando e botando teu nome. Agora risquei, agora botei. Pecou? Olha o Pecou. inferno que ia ser isso. Então, é que é infantil, né? Se eu não fizer essa divisão carne e espírito, sempre que eu praticar as obras da carne, essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele está dizendo bem claro ali. Essas coisas, quem pratica essas coisas, não herdará o reino de Deus. Quem é que pratica essas coisas? O espírito ou a carne? A carne. É a carne. Então, faça uma divisão. Se você não fizer essa divisão, você não consegue sair desse emaranhado. Por quê? Porque, vou fazer uma pergunta agora. Me dá um espaço. Pode falar. Pode finalizar ali. Posso finalizar? Porque assim, olha o que ele está dizendo aqui, versículo 18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Não estáis Se vocês são guiados, se vocês já têm o Espírito entregue ao Senhor, o Espírito de vocês já não está mais debaixo da lei. O Espírito não peca mais. Mas se tu deixar, a carne volta a fazer aquelas práticas. Aí ele vai começar aqui. 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. Disseram pra gente que imoralidade sexual era a pombagira, né? Isso. É carne. É o espírito da... Como é que eles falaram lá? Perpetinha. Perpetinha. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Ódio. Feitiçaria disseram que era satanismo. Ódio, discórdia. Vamos por parte. Imoralidade sexual. Vamos pegar a imoralidade sexual. Primeiro ponto. Ah, mas eu não cometi nenhum pecado, não traí, não fiz isso. Jesus disse assim, ó: se tu só olhar e pensar, o que aconteceu? Já pecou. Já pecou. Não é chapecó, é já pecou. Se tu só olhar e cobiçar, tu já pecou. Pronto. Tanto para homem quanto para mulher. Tá? Impureza, libertinagem, idolatria. Tudo que você coloca na frente de Deus se torna idolatria. Feitiçarias, ódio. Alguém aí já sentiu ódio, não? Depois que é cristão? Sim ou não? Você mesmo vai fazendo essas perguntas e vai se respondendo. Discórdia, já teve discordância com alguém, não? Entrou em discórdia com alguém? Sim ou não? Depois de convertido. Ele tá falando com convertidos, né? Sim. Ciúmes. Alguém aí tem problema com ciúme? Sim ou não? Olha para dentro de si. Ira. Egoísmo. Dissensões. Facções. Inveja. Embriaguez. Embriaguez é o Zé Pilintra. É o Zé Pilintra. O Zé Pilintra. É o Zé Pilintra. Não é tudo, aí não é carne, é o Zé Pilintra. Orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Quem é que pratica essas coisas aqui, irmãos? Versículo 19. Ora, as obras da carne. Tá? Então, assim, ó, nós hoje, ninguém consegue escapar de algum desses trechinhos. Por quê? Ou hora tu faz uma besteira, ou hora tu fica irado com alguém, ou hora tu tem vontade tem ódio, ou hora tu cria uma facção, ou hora tu tem uma inveja, ou hora tu... Todo mundo vai ter o seu probleminha.
Por mais escondido que seja, mas vai ter o seu probleminha. Então, se eu não entender que essas coisas são obras da carne, por que eu entendo que o Senhor deixou dessa forma? Vou colocar aquilo que eu penso. Lembra que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne e ele orou 3 vezes a Deus? E Deus, a minha graça te basta. Por quê? Porque isso é uma maneira com que o Senhor tem de pegar o ser humano, deixa dependente, né? E fazer assim, ó, quem é tu? Porque se nós começarmos muito, eu me lembro nós, da nossa época, a gente orava todo dia 6 horas da manhã, ia para um monte, cantava no louvor, e aquilo. Chegava um certo momento que a gente estava se achando o bambambam da história. Mas só que com um monte de problemas internos. Bastante, né? Bastante. Então, se o Senhor não deixasse a carne para nos... Ó, quem que tu acha que tu é? Aí, ele usa a carne para não deixar o ser humano se exaltar. Por isso que eu tenho muita dó de pessoas que vivem aí se exaltando, se achando que é o bambambam, fulano de tal, pregador, não sei o que da cura, apóstolo, não sei, tá vindo aí o cantor, não sei o que. Tu não é nada. Nada, tu não é melhor do que ninguém. E eu tenho dó das pessoas que ainda pensam que essas pessoas são alguma coisa. Que esse corpo aqui, depois que bater o martelo e morrer, 7 dias depois não tem mais nada. E o Paulo entrou nesse assunto por quê? Porque ele estava tentando se justificar de uma forma religiosa na carne. Ele apresentou quem é a carne. A carne é isso. O Espírito não. Aí ele vai dizer as obras os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. E olha só, ainda tem uma coisa muito interessante. Quer complementar ou posso? Pode falar. Ele vai falar das obras da carne e dos frutos do Espírito. Tu não consegue fazer a obra do Espírito. O Espírito, ele frutifica, ele flui, vem de Deus. A carne não, a carne tu faz ela. Tu aplica a obra, é tu mesmo que faz. Tu não consegue dominar o Espírito que te domina. E a carne tu consegue manifestar ela. Né? Então, traz essas questões ali, ó, que não vão herdar o reino de Deus. Às vezes eu e você estamos situados em alguns desses elogios aí maravilhosos. Então eu não vou herdar o reino de Deus. Tá falando de salvação ali? É céu? Não. O reino de Deus não vem de forma visível, como dizendo, ei-lo aqui ou ei-lo ali. O reino de Deus é a palavra do Senhor, né? Amém, diz. Amém. Ele está dentro de vós. O apóstolo Paulo fala que o reino de Deus é paz, gozo e alegria no Espírito. Quando você pratica essas coisas na carne, você não usufrui da paz, do gozo e da alegria no Espírito. Então você não herda o reino que é espiritual. E a gente começa a usufruir do reino de Deus em vida. Então não está dizendo que você não vai para o céu. Ele está dizendo que você não vai usufruir desse gozo, paz e alegria. Por quê? Alguma pessoa com as práticas carnais citadas aqui vai viver em paz? Não. Vai viver em gozo e em alegria? Não vai. Então ele não herdou o céu. Agora ele começa a abandonar essas práticas. E começa a conduzir a carne dele aprisionada agora pelo domínio do Espírito. Ele usufrui de paz, de amor e de alegria no Espírito, né? É isso aí. Então não é céu que ele está falando ali. A gente tem que respeitar o que a Bíblia diz, conforme a Bíblia diz. Uhum. Não dá de inventar e nem botar pavor no povo. Porque, não, então você vai para o inferno. Eu também vou então, meu gente. Com certeza. Eu estou ali naquela lista ali. Uhum. Entendeu? Aí E a gente colhe na carne essas coisas. E eu colho. Quando eu faço, eu colho. Certeza. Amém. E acho que o texto vai dizer isso aí, de aquilo que o homem semear, aquilo que ele vai colher. Acho que é o próprio texto vai... O versículo 22, agora ele entra em outro assunto. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há glória a Deus. Lei. Não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. O que ele está falando aqui? Agora vamos transliterar o que nós temos
Já que as obras da carne a gente mostrou ali, o que são obras da carne, que em vida, com esse corpo aqui em vida, nós não temos como sair 100% delas, que esse corpo ele é falho. Por isso que ele fica aqui, né? Ele volta ao pó, ele fica aqui na Terra, né? Abre Romanos 7. Não. Romanos 7, o apóstolo Paulo vai falar ali bem claro sobre o que essa carne faz. Qual que o pecado habita na carne. 7. É uma luta constante que nós temos. Aí o versículo 22 ele diz assim, ó: entretanto, o fruto do Espírito é fruto do Espírito. É amor. Fruto, né? Fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A gente consegue ter isso aqui tudo numa paulada só? É difícil. Porque aqui, ó, vamos pegar por parte. Amor. Esse é o nosso primeiro ponto. É um ponto crucial. Quando a gente aprende a amar o ser humano independente do seu ponto de vista. É difícil? É possível? Sim, né? O que acontece? Se estiver no espírito, sim. Estamos em épocas que está muito aflorado a questão política. O que eu consigo provar para mim que eu estou conseguindo me manter intacto em certas coisas? Quando eu consigo discutir com pessoas, não concordar com elas, mas continuar entendendo o pensamento dessa pessoa ou respeitando. Amando, querendo bem, se preocupando. Que o Senhor abra o entendimento. Não entendeu conforme eu, mas que o Senhor abra o entendimento. Que traga paz pra gente. Para que quando a gente possa se encontrar na rua, sentar e conversar e bater um papo e entender que as nossas discussões a nível partidário, seja lá o que for, assunto, que fique fora do nosso foco. Da nossa amizade. Então quando eu começo a colocar em prática essas coisas, os frutos do Espírito, amor, alegria e paz. Alegria. Alegria é diferente de felicidade. Tá? Alegria é bem diferente de felicidade. A alegria é quando tu tem uma alegria própria, é natural tua. Nada que aconteça à tua volta te abala. A felicidade ela é momentânea. Ela é um negócio passageiro. Fui lá num churrasco, estava muito legal e a gente riu bastante, chegou em casa, a pessoa chegou em casa, caiu na vida real, se trancou no quarto e entrou em depressão. Porque a minha vida não presta mesmo. Isso é felicidade, é aqueles picos, aqueles momentos. Quando se tem alegria, tu aprende a viver bem em qualquer situação, tendo necessidade, tendo fartura, tendo um carro, não tendo um carro, tendo isso. Essa é a função, a finalidade de alegria. Paz de espírito, paciência. Isso é uma das coisas que mais tem que ser trabalhado na nossa vida. Paciência não é fácil. Muitas coisas a gente perde a paciência rápido. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio também é algo complicadíssimo. O domínio próprio vai ser crucial para te dominar a carne, né? Isso. Tem gente que fala, eu não gosto de estar criticando, mas que pisa na cabeça do diabo e o diabo está repreendido e tal, mas não consegue nem dominar a própria carne. E a língua. Então, como que vai lidar, vamos dizer, com o suposto diabo, se nem consigo próprio? Então, primeiro lida consigo próprio, para depois querer achar outros inimigos aí para combater, né? Uhum. Então, o que o domínio próprio faz com a gente? Quantos de vocês aí que estão escutando, viu alguma coisa numa página ali, ou sei lá, no Facebook, no Instagram, alguma coisa, e foi lá e escreveu aquele textão para detonar a pessoa, daqui a pouco fez assim, ó. Não, acho melhor não. Apaga. Vai lá e apaga tudo de novo. Por quê? Isso se chama domínio próprio. Fruto do espírito. Vai valer a pena eu entrar naquele embate ali? Sei de qualquer área. Então eu dou aquela respirada, dou uma pensada. Será que isso vai ajudar? Não. Então tu vai lá, apaga, tira. Aconteceu um problema na família. Fulano chegou para ti e disse, fulano aconteceu isso, aquilo. Tu te arma todo se eu vou lá resolver esse problema. Na metade do caminho tu começa assim, mas será que vale a pena? Será que eu não vou criar uma inimizade muito grande na família? Será que
Hoje eu estava conversando com um amigo que ele estava falando sobre isso. Ele não fala com a família já há um bom tempo, há 30 anos. Não fala com os pais nem com os irmãos, por causa de um problema que deu no passado, por causa de dinheiro. E muitas vezes por falta de pegar e dar aquela respirada. Será que é necessário realmente fazer isso? Vale a pena eu perder a amizade com essa pessoa por causa dessa atitude? Se eu for lá e fizer assim, na hora eu vou descontar a minha raiva. Mas será que isso depois não vai me deixar me incomodando? Não vai ficar minha consciência me acusando? Me detonando? Então essas são funções do domínio próprio. Quando tu leva uma fechada no trânsito, não é? Quando tu não tem o domínio próprio, que tu é impulsivo, tu já... A paz do Senhor, irmão. vai tomar no tanque de Betesda. Então o cara já à vontade é de soltar os cachorros. De Balaão. Quando tu começa a exercer o domínio próprio, o cara te deu aquela fechada, tu deu aquela vontade de brigar, tu... E você exercendo o domínio próprio, daqui a, assim, passando um tempo, aquilo vai virando hábito. É prática daí. É? É prática. Vira hábito. E aí você, antigamente eu até tinha que lutar. As coisas vão ficando mais impregnadas no teu espírito, de tal forma que vai ficando mais fácil, né? Uhum. Então, todos esses frutos do Espírito, eles vão nos ajudando a comandar. Quando ele fala ali primeiro as obras da carne, mostrando para que lado, porque o que ele diz ali no versículo 17? Ele desmereceu a carne totalmente ali. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro. Tá? Então quando você vê uma pessoa em determinada instituição religiosa, ou seja lá onde for, caída, as pessoas dizendo que aquilo ali é possessão demoníaca, não é possessão demoníaca. Hoje não existe possessão demoníaca. Tudo isso que acontece hoje dentro de vários templos aí, é tudo, como é que eu vou dizer para vocês, trabalhado no psicológico, na psique. É a tua carne. Tu é uma pessoa que aceita aquela sugestão, tu é sugestivo. E a carne ela é violenta, sabe por quê? Olha só um dos quesitos que ele fala, feitiçaria. A gente tinha por certo que feitiçaria quem fazia era magia negra, era satanismo, era macumbaria. Não, ali está falando que é uma obra da carne. Então ele está ligando, lembra que nós falamos aqui da pombagira, do Exu Caveira, tudo nós ligávamos a entidades espirituais. E ele traz tudo isso e joga a culpa na carne, não joga culpa em diabo nenhum. Uhum. Então a carne ela é violenta, gente. A gente não tem ideia do que ela pode... Bom, ela... Se vocês quiserem ter uma noção bem clara sobre isso que a gente está falando, sobre essa questão das possessões, tem um cara que eu sigo ele, o nome dele é Emerson Fregona. Ele é um pastor, só que ele é formado em como é que é? Ui, me fugiu a palavra agora. Hipnose e PNL. Hipnose é do diabo. Vamos ver se é, gente. Vamos averiguar. O que ele faz? Ele pega no consultório dele, fora da questão religiosa, e no consultório dele ele faz as pessoas ter as mesmas possessões, os mesmos sentimentos que a pessoa tem dentro de um templo, sem usar o nome de Deus, sem nada. Mostrando que quando a pessoa é sujeita... Vocês podem ver, quando vocês vão num local que alguém cai possesso, vocês podem ver que é sempre as mesmas pessoas. Dificilmente cai alguém diferente, é sempre os mesmos. Porque são pessoas sugestivas. Eles aceitam aquilo ali, a carne deles aceita. É a mesma coisa a questão do cair. Eu não sei se vocês já viram pregação aí que o cara vai lá e vai botando a mão e os caras vão caindo. É sugestão. Porque o meu espírito, ele está sujeito a mim. Eu é quem determino se eu quiser. Se uma pessoa quiser me hipnotizar, ele só vai conseguir me hipnotizar se eu disser assim, não. Pode hipnotizar. Senão ele não vai conseguir. É questão de sugestão. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo bem claro sobre obras da carne. A carne faz isso. A carne nos leva para ambientes onde a gente pensa assim, meu Deus, eu pensei que eu estava enlouquecendo. Não, é a tua carne te fazendo pressão. As obras da carne são isso. Feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia.
Isso tudo é obras da carne. A carne nos faz ter momentos que a gente pensa que é um... Não, eu deixei o diabo. Não, não é o diabo. Tu deu vazão para tua carne e tu foi lá e cometeu aquilo. É assim que funciona. Tu quer ler o texto? Qual? Ah, o Romanos? Romanos. O que é? Onde o apóstolo Paulo fala ali sobre a... Que diremos, pois, a lei do pecado? Pecado tomando ocasião pelo Isso, mandamento? isso. Romanos 7. Versículo 8. Vou começar no 7, tá? No capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. É essa aqui? É. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, eu morri. E o mandamento que me for dado para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e os mandamentos santo, justo e bom. Acaso, é isso aqui mesmo? É. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Mas nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Desculpa. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se, é o mesmo Paulo de Gálatas, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ou querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreia contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo da sua morte? Agora vem a bendita. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Versículo 1 do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pronto. Só espiritualmente para estar em Cristo Jesus. Carnalmente não dá. Carnalmente não tá. Não tem como. Então a carne, ela não herda o reino. Então o que o apóstolo Paulo fala aí? Ele tira de ti um peso muito grande. Ele mostra para nós assim, ó. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Porque quando tu está em Cristo, em espírito, na tua mente, aquilo que tu não conseguia fazer ou aquilo que tu tinha dificuldades, aquilo passou por quê? Porque agora tu tem dois sentidos na tua vida. Quando tu obedece à lei de Deus e quando tu obedece à lei da carne. A carne vai tentar se justificar pelas obras. Como ela não vai conseguir se justificar pelas obras, a função da carne é tentar te derrubar
da graça do Senhor. Entendeu? A função da carne é essa, ela milita contra o Espírito, ela vai estar o tempo inteiro tentando te dizer, tu não é salvo, tu não tem condição de ser salvo. Tu do jeito que tu é, a carne falando com nós. A gente faz propósito e faz voto e busca e faz aquilo e fica uma semana bem, daqui a pouco cai ali, cai aqui, cai... Porque tu tá habitando dentro da tua carne Dentro da ainda. tua carne. Então ela vai falhar até o último dia. Não numa numerosidade de erros, mas vai falhar. E aquilo ali não tem como a gente ficar se tentando... É como se fala, converter a carne, que carne não se converte. A carne não se converte. Quem se converte é o Espírito. Então... a gente fica em paz em ter a consciência que a carne é má e você habita nela e vai ter que lidar com ela em espírito. Uhum. E aí ter também a tranquilidade, não, o meu espírito está salvo em Cristo. Ninguém vai me arrebatar dessa mão. Uhum. Né? É essa tranquilidade. Não de ficar assim inculcando, não, mas se eu ficar errado eu vou perder a salvação. É isso que a religião prega. Né? E a gente não está querendo... transformar cristãos em irresponsáveis, mas cristãos conscientes de que eles têm o Espírito e carregam a carne, que habita dentro dessa carne. E ele vai se opor por toda a vida. Ele não disse aqui, vai se opor enquanto você não se converter. Vai se opor só até tantos anos de idade. Não, ela se opõe, a carne se opõe ao Espírito. Então vai ser até o último dia. Até o último então dia. Se você ficar não tendo a certeza da salvação, aí fica complicado, porque a carne nunca vai se converter. Então é impossível se salvar. Uhum. Sim, é impossível. Pela carne, sim. Por isso que é o Cristo que fez a obra no Espírito. Isso. Ele te salvou, ele te promoveu com fé, para poder crer nele, para poder ser salvo no Espírito. Aí, quando eu entendo isso, quando eu consigo fazer essa divisão de carne e espírito, tá? De mente espiritual e o nosso corpo carnal, o que eu consigo entender? Como a carne não se converte, o que adianta eu dar um banho na carne? Batismo nas águas? Batismo nas águas. O que adianta eu fazer propósitos da carne? Nada. Porque eu agora sou um ser, para Deus, ele me enxerga como um ser espiritual. É. Ele não me enxerga mais como um ser carnal. Na verdade, se ele enxergasse como carnal ainda, aí nós perdemos a salvação. Sim. Que era como Deus nos enxergava antes da cruz. Uhum. Ele enxergava o homem carne. Quando Jesus morre e ressuscita, e aqueles que vão sendo salvos, ele enxerga agora por Cristo. Então nunca foi por pela gente. Claro. Nunca. É porque daí, é por Cristo. Aí sim, as obras da carne valeriam. Se Deus salvasse a carne, daí as obras da carne valeriam. Aí tu teria que cumprir realmente um monte de regras para te poder ser salvo. Sim. Tu deveria se guardar disso, se guardar daquilo outro, viver todo cheio de regras para si mesmo. Só que Jesus daí nada valeria, né? De nada valeria. Quando ele morre naquela cruz e ele diz que o sangue dele nos lava, ele está trazendo o nosso espírito, porque a Bíblia diz que o nosso espírito é selado com o Senhor. Não é a carne que é selada. Não é a carne. Viu que é ele o fala espírito. só no âmbito espiritual? Então, em Cristo, nós somos abençoados com todas as sortes espirituais. Não tem nada a ver com obras, carne, com partes carnais. Depois que eu faço essa divisão, que ela não é fácil, né? Não. Eu estou até meio suado. Então, depois que a gente faz essa divisão, a gente começa a entender o que é viver para Deus. Fica mais suave, né? Fica mais tranquilo. Eu vou entender que eu não sou... irresponsável. Claro. É só consciente. Eu vou entender que eu sou um ser que habito aqui nesse corpo, que eu tenho deveres, direitos, tudo para fazer. Mas o que vai ter salvação é o Espírito. A carne é bom ter regras para te colher na carne coisas boas. Uhum. Mas para a questão de âmbito de salvação, a tua carne daqui para frente não vai determinar nada. Aí tu começa a ter uma vida mais tranquila, mais leve. A gente não está aqui querendo tirar a responsabilidade de ninguém. Eu acho que para bom entendedor, meia palavra basta. Não estamos aqui tentando transformar a liberdade em libertinagem, mas apenas tirar um peso que há sobre o ombro de muitas pessoas que não se acham dignas de servir ao Senhor ou de se entregar ao Senhor porque
tem dentro de si que eu não presto. Eu sou um cara que eu sei quem eu sou. Então, a partir daquele momento, tu para São dois, então, né? São três. Tu para de acreditar em ti, tu para de acreditar que realmente o Senhor pode te salvar. Por isso que tu fica nessa busca desenfreada. Se for pela carne, eu também não presto. Né? O Sander também não presta. Vai para monte, vai para congresso, vai para lá e vai para cá, e isso, e aquilo outro, o tempo inteiro tentando se justificar. Quando isso vem na tua mente e a luz reflete, e tu entende quem tu é em Cristo, tu vai passar a ter alegria no Espírito. Porque tu entendeu que o Senhor veio, te chamou, e para te andar da maneira com que Ele te chamou, e Ele vai te mudando conforme Ele quer que tu mude. É Ele quem vai fazer isso contigo. Não vai ser outra pessoa. Tá? E sempre mostrar para o ser humano, para não ficar colocando culpa em diabo, que quando tu faz uma cagada, falar um nome bem... Quando tu faz um problema... Quando tu faz um problema, tu comete um erro... Um delito. Não coloca a culpa no diabo. Foi tu quem quis fazer. Assume. É muito melhor. Certa vez nós estávamos participando de uma confraternização e aconteceu que naquela confraternização deu um problema lá e uns ficaram bravos, quase estragaram a confraternização. Aí chegou no final da nossa janta, a gente foi dar a mão ali um pro outro. A gente vai orar, vamos orar para nós encerrar aqui a nossa confraternização. As pessoas que fizeram ali o problema, gente, a gente quer pedir perdão porque o diabo se levantou-se. Para que botar a culpa no diabo? Por que não diz assim, gente, eu errei, me perdoa? Não somos defensores do diabo. Não. Só trazer a culpa, trazer a responsabilidade para si, né? Mas foi tu que errou, não foi o diabo. O diabo não manda em ti. A Bíblia diz que nós temos, nós quem controlamos o nosso espírito. Se nós não quiséssemos entregar para Deus, nem para Deus a gente se entrega. Então um detalhe é o seguinte, não coloca a culpa naquele que não teve a culpa. Assume as tuas responsabilidades. A carne se opõe ao espírito e o espírito à carne. Então entenda que essa responsabilidade vem sobre ti. Tu que vai determinar, é bom andar aqui, é bom andar ali, para que lado que eu vou, qual é a decisão tomar. Se eu tomei uma decisão pela carne, eu vou colher na carne. Se eu tomei uma decisão pelo espírito, eu vou colher no espírito. Então quer dizer que não adianta orar a Deus? Adianta. Porque se tu orar a Deus, Ele vai tentar no espírito te dar uma direção no espírito. E é assim que funciona. É assim que segue a nossa vida. Nesse sentido. Quer falar mais alguma coisa? Já estamos passando aqui do horário, né? Se vivemos pelo Espírito, versículo 25 do Gálatas 5, né? Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Versículo 26. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, que o Espírito Santo venha prevalecer nas nossas atitudes, né, e venhamos ter certeza da nossa salvação e não negociar a nossa liberdade que temos em Cristo. Se algumas pessoas que estão à sua volta querem ainda viver com meio liberdade e meio prisão, escolha de cada um, vai colher. É como se tentar se justificar na carne, né? É como se andasse numa rua rochosa, vai chegar no destino. E a pessoa que está andando pela liberdade está andando num asfaltinho bem bom, né? É mais simples, né? Chega mais rápido, às vezes o caminho é curto. E eu não estou falando de atalho, eu estou falando de caminho livre. Não caminho com obstrução. Descampado? Caminho livre. Então essa liberdade que Paulo pede, gente, vamos andar na liberdade, que a gente prega, vamos andar na liberdade, né? E aí cada um segue na luz que tem. Amém, gente? Paz a todos. Obrigado e até quarta-feira que vem, se assim o nosso Senhor quiser, tá? Abraço, boa noite, fique com Deus aí.